Caião, boa tarde. É o seguinte, ficar solteiro, você falou de casamento, né? Solteiro e tal, não é problema não casar. Aí fala assim, ó, ficar solteiro implica em ficar sem sexo? Eu sou homem, tenho 48 anos e tenho recusado, sabe? Sexo casual. Mas às vezes a carência bate forte e sexo, para mim, precisa estar junto de um projeto de continuidade. Parceria existencial, cumplicidade, etc. Eu vejo pessoas solteiras com vida sexual ativa, eu não consigo me encaixar nisso. O que fazer, Caio? Bom, então não transgrida a sua consciência. É tão simples. Se você está com 48 anos e não consegue admitir nenhuma relação sexual que não seja visando uma continuidade, o que pressupõe algum tipo de sentimento mútuo, com o desejo também mútuo de tentarem um prosseguimento e uma continuidade, se é só assim que o seu coração sente paz, que seja a paz de Cristo o árbitro no seu coração. Não faça nada contra a paz. Nada. Não transgrida a sua paz. E não é porque há outros que não sentem nada com as variações sexuais e com os atos sexuais sem nenhuma vontade de continuidade, só o tipo sexo one night stand, que é aquele sexo de uma noite só, foi só uma chegada de uma noite de gozos e acabou, e depois é aquela música você para lá, eu para cá, e até quarta-feira, ou seja lá o que for. Se não é a tua alma, não entre nessa, meu filho. O ideal é que relação sexual não aconteça de maneira objetica. Ou seja, só porque eu estou com tesãozinho e tem uma pessoa ali que dá fácil, ou pega fácil, ou come fácil, se entrega fácil, que eu vou pegar para depois só dar uma ejaculada ou ter uma fliceta com apelido de gozo. E depois não quero mais nem saber, a fila anda e a gente muda de parceiro. O nome disso é promiscuidade. O nome disso é dissolução. E a curto, médio prazo a gente já começa a experimentar as consequências desse tipo de ação de dissolução. Porque a palavra dissolução é aquilo que tira a solução do ser. A promiscuidade dilui o ser, dilui o caráter, dilui o potencial afetivo, porque quando você se acostuma a ir até as últimas consequências, sexo, sexo, variando, 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 chega no nível em que eu cheguei quando eu era jovem. Eu fui inaugurado sexualmente com 5 anos, até os 7, depois não parei nunca mais. E fiquei viciado em sexo. Era uma criança diferente. Com 8 anos de idade, eu só pensava em sexo. Eu adorava o fim de semana porque ia para o sítio da nossa família e tinham lá os caseiros com as suas filhinhas de 10, 11, 12 anos e que adoravam uma brincadeirinha, eram também ávidas. E eu chegava com o jeitinho certo e pedindo para cheirar os órgãos genitais e mas como você é cheirosa. Aí a própria menina ia ficando toda vaidosa. Aí eu dizia, deixa eu cheirar atrás. Aí, eu adoro esse cheiro. Deixa eu cheirar aqui, deixa eu cheirar ali. Quando menos percebiam, algumas delas diziam, na frente não, porque eu prometi que na frente eu não vou nunca fazer até casar. Eu digo, então eu não tenho nenhum problema com atrás.
E eu só tinha 8, 9, 10 anos, 11 anos, 12 anos. Quando eu cheguei aos 13, eu já estava meio velho e com uma experiência danada. E o pior é que as meninas sacavam. Meninas de 17, 18, 19, 20 anos olhavam e diziam: você sabe das coisas, né? Uma hora dessa a gente se encontra, e era nessa que eu ia pegando muita gente. Quando chegou aos 14 anos por aí, e eu mudei para Manaus, era de manhã, de tarde e de noite. Até eu encher o saco de tanto que era aquilo e descobri que eu nunca tinha amado ninguém. Porque eu amava era a variedade, era a promiscuidade. O meu coração foi diluído. As sensações, sentimentos, afetos entraram em estado de dissolução, perderam a solução do ser. Aí você vai ficando uma pessoa que não ama mais, que não sabe mais se dar, até se casa, mas se casa para trair, porque desaprendeu a amar. Então não é legal brincar de se promiscuir, não é legal brincar de variedades e variedades, porque quem paga o preço de caráter, de alma, de afetividade, de emoção, de perda da raiz afetiva mais profunda, que venha se manifestar como um amor leal e fiel, será você, o promíscuo a promíscua. No seu caso, se você não pensa assim, mantenha o seu coração conforme você pensa e sente. Não se traia, porque não é bom para ninguém fazer qualquer coisa contra a consciência. Nem tampouco ninguém deve fazer qualquer coisa contra a sua própria paz, porque é a paz de Deus em mim que deve ser o árbitro das minhas ações e dos meus procedimentos, quando se trata de uma coisa tão subjetiva, especialmente porque não está escrito na Bíblia em lugar nenhum, que casamento é o que valida a relação sexual, até porque essa história de casamento, do jeito que a gente a compreende, é pós-bíblica. O casamento bíblico não era assim, eram acordos, acordos muito simples. E no Velho, quanto mais você vai para trás, no Velho Testamento, menos complexidade há. Era o caso de gostou, pegou, levou para a tenda, deitou, dormiu, virou mulher do cara. E ele marido dela. E assim era considerado. Claro, houve uma evolução do ponto de vista social, houve sofisticações na elaboração da nossa sociedade. E hoje em dia, durante muito tempo, o casamento era essencial para dar segurança na relação, para um monte de coisas. Hoje em dia, ele tem a sua importância para quem quer viver a realidade do casamento no cartório e do casamento público, numa festa, com todas as elaborações principescas desse modelo de casamento que parece uma princesa e um príncipe se unindo num dia de príncipe e de princesa na vida dos plebeus que depois voltam à ralação do cotidiano. Tem gente que gosta, é direito seu gostar, fazer como você queira. E tem gente que está noutra já há muito tempo e que sabe que a sociedade mudou e que basta ter havido algum tipo de estabilidade, morar juntos por um tempo, já vincula responsavelmente um ao outro. Se tiverem um filho, mesmo que não tenha todas as documentações cartoriais ou de casamentos religiosos com efeito civil, não muda nada, porque a lei determina que o filho é o casamento, ou que a constância de uma relação durante um dado tempo já caracteriza a união estável
sobre a qual incidem todos os compromissos de um casamento, seja na unidade, seja na separação. Então, por favor, nada de complicação. Deus não tem nada a ver com isso. Deus não casou Adão e Eva, ele só fez Eva, trouxe Eva e Adão disse: opa, eureka, uau! Meu Deus, essa é gostosa, é carne da minha carne, é osso dos meus ossos, será chamada varoa, porque do varão foi tirada. E ó, pimba na bichinha. E Eita. que alegria, e que alegria. Agora, o resto é complicação da religião, disso, daquilo, que tem que haver fidelidade, estabilidade, continuidade, amor e uma boa consciência de uns para com os outros. É isso que determina a perenidade de qualquer que seja o vínculo. E aí, brother? É. Então, você acha que essas novas relações familiares, que está nessa modernidade líquida aí, você acha que isso é um ciclo da humanidade que emplaca ou que vai acabar isso? Rapaz, é algo tão novo, brother. Hum, É algo tão absolutamente novo que é difícil fazer predições e previsões a respeito disso. Porque o mundo nunca viveu um tempo como esse. E a sociedade líquida gerou não apenas os elementos clássicos apontados pelo Zygmunt Bauman a sim. respeito do assunto, mas muitas outras coisas que não estão no manual do Bauman e que estão presentes e que são complexidades que mudam completamente o modo de ver a realidade. Por exemplo, a quantidade de pessoas hoje em dia se declarando cada vez mais homoafetivos ou homoafetivas, ou de qualquer natureza do gênero, ou até os bissexuais, que não são promíscuos, são só aqueles que conseguem se afetuar por uma relação heterossexual, e uma vez que aquela relação termine, tem alguns que conseguem se afetuar dentro de uma relação homoafetiva, sejam homens ou sejam mulheres. E você vê de pessoas sinceras frequentemente essa declaração, e eu não tenho por que brigar com elas quando eu conheço muitas delas e na sinceridade do que elas estão falando. Então, por que que isso ficou tão diferente? Em primeiro lugar, porque hoje há liberdade. Você veja que, apesar do governo Bolsonaro ter prometido que ia acabar com isso, e a Damares disse que meninas princesas usam, ou meninas usam rosa e meninos usam azul, nunca houve tanto casamento homoafetivo como nesses 4 anos do Bolsonaro no Brasil. Simplesmente ele foi atropelado nessa história toda. E a justiça deu ganho de causa para todas as situações que foram demandadas, pedindo esse direito que já está, afinal, concedido. E já foi há algum tempo definido pelo Supremo Tribunal Federal. Então, apesar da ideologia de antagonismo, não conseguiram fazer nada, porque os tempos são mais fortes do que a ideologia política de um momento que passa como passou e vai passar. O que é mais forte? Houve muito tempo que as pessoas eram obrigadas a ficar num casamento sem amor, sem gostar do homem. Quanta mulher viveu ao lado de um homem, teve 10, 12, 13 filhos, pariu quase até morrer, sem gostar de homem nem de sexo. Eram aquelas pessoas
que tinham uma grande amizade com uma outra amiga. E como as mulheres sempre tiveram mais liberdade para ficar sozinhas, homem não entrava com homem num banheiro para tomar um banho. Mas mulheres nunca tiveram problema de tomar banho juntas, conversando, ou se penteando, ou se arrumando, ou se vestindo de portas fechadas. O marido viaja e diz: eu vou chamar a fulana para ficar comigo durante esse tempo, para eu não ficar só. E sempre rolou as afetividades, sempre houve mulheres casadas com homens, mas que tinham grande afeto e estímulo sexual era com uma outra igual, só que ninguém sabia. Ambas eram casadas, ambas tinham filhos e ambas eram apaixonadas. Durante milênios isso aconteceu, não foi de agora. Agora é só a concessão, a liberação que aumentou, muito maior, incomparavelmente maior. Outra coisa que mudou dramaticamente é o fato da procriação já não depender mais de relação sexual entre homem e mulher. Eu já vi, por exemplo, acompanhei um caso no Discovery Channel há uns 20 anos, há 20 anos, de um homem que foi feito engravidado, adaptado para ficar e dar à luz a um filho com um barrigão enorme. Você vê hoje em dia casais de homens tendo filhos, contratando barrigas ou óvulos de pessoas escolhidas que cederam, são inseminados in vitro e depois numa barriga de aluguel, de quem nem o óvulo, nem o esperma, nem a relação sexual aconteceram nela. Ela foi só a guardiã nos 9 meses, depois a criança nasce, os pais, homens ou mulheres, levam. No caso de mulher, é diferente. Elas selecionam um esperma parecido com a fisionomia da companheira e uma delas é engravidada. E aí nasce um filho com a semelhança de ambas, e vice-versa. E aí primeiro é uma, depois é outra, geram 2 filhos, ou então ficam grávidas juntas e ficam com gêmeos que não vieram do mesmo útero, mas nasceram praticamente no mesmo dia, na mesma hora, são criados simultaneamente. Ora, esse desembaraço, que durante muito tempo motivou a humanidade a fazer homens e mulheres se casarem por uma questão de sobrevivência da raça, de procriação, que é algo que vem desde tempos imemoriais, desde os dias da caverna, e atravessou a humanidade e a civilização humana toda, até agora, ao finzinho do século XX, início do século XXI, onde a revolução se estabeleceu na engenharia genética definitivamente. Um genoma humano todo destrinchado, e com outras dimensões do genoma humano sendo ainda compreendidas, crescendo essa percepção da engenharia dos genes e acabando com a necessidade de que a procriação animal mamífera continue como ainda é entre os animais e ainda é entre a maioria dos humanos, mas para quem hoje já vive em outros centros, com outra cabeça, com outra atitude, com outra concepção, praticamente existindo numa outra humanidade, já se transformou em uma outra coisa que não terá volta. Deixa eu afirmar que não adianta, dona Damares, não adianta. Não tem volta, Damares. Não tem volta. Você vai ficar velha, minha querida Damares, está me ouvindo? Num mundo cheio de lésbicas com filhos, criando filhos que não serão homossexuais, que serão
Na maioria das vezes, esmagadora das vezes, na média proporcional na qual os pais heterossexuais produzem filhos heterossexuais, pais e mães homossexuais produzem também filhos heterossexuais. Só 10 ou menos de 10% das pessoas que nascem com propensões homoafetivas. A mesma propensão se dá também dentro de famílias homoafetivas. O resto de dizer, se a pessoa, um filho criado por dois viadinhos, vai virar viado. Isso é coisa de uma mente de ameba, como a do seu Bolsonaro. Porque as estatísticas comprovam o oposto. A ciência estatística demonstra justamente o contrário e mantém a mesma média entre casais homoafetivos, que é aquela que aparece entre os casais heteroafetivos. Então, o resto é obscurantismo, porque eu prefiro ver inúmeras vezes casais homoafetivos de qualquer natureza, seja masculina ou feminina, adotando crianças também, milhões de crianças sem pai, sem mãe, em orfandade. O que você prefere? Elas crescendo na rua? Ou elas crescendo sob o amor de um pai e dois pais que são capazes de amar, de criar, de educar, de cuidar bem, de disciplinar, de admoestar? Ou prefere vê-las na rua, cheirando cola, fumando crack, cheirando pó? O que você quer? Em nome de Deus, em nome de Deus, prefiro ver os pequeninos sendo bem criados por pais homoafetivos, mães homoafetivas. Eu fico feliz que eles foram salvos da calamidade para terem uma oportunidade na vida. Eu digo isso acerca dos adotados e digo isso acerca dos que foram gerados, como eu descrevi há pouco, nesse novo ambiente de engenharia genética que a gente tem no mundo inteiro e de maneira já bastante avançada cientificamente no nosso país. Então é isso que eu penso. Para quem quiser se escandalizar, se escandalize à vontade, não dói nada em mim. E eu vou dizer o que é realidade, verdade, demonstrado estatisticamente, até porque eu tenho convicção no meu coração do seguinte: se eu estiver mentindo e enganando alguém aqui, por causa da respeitabilidade que eu carrego do nome de Deus sobre a minha vida, que venha sobre mim o juízo do que eu estou dizendo. Tamanha é a minha paz, tamanha é a minha certeza acerca do que eu estou falando. Se eu não tivesse paz absoluta, paz como um rio da vida em mim, eu não abriria minha boca, porque eu não quero chamar juízo sobre a minha vida. Mas eu estou num negócio de, na minha paz em Cristo, que eu conheço e vive em mim, me habita, me dá testemunho de que a verdade dele está viva em mim. É em nome de Jesus que eu compartilho isso, para tirar o juízo angustioso de milhares de pessoas nessa situação, infelizes, muitas das quais suicidas, e aquelas que já até se mataram, aos milhares, porque lhes faltou uma palavra de graça que as salvasse da condenação na qual já tinham sido colocadas em relação a uma situação para a qual nenhuma delas tem solução. Não existe cura gay. Marco Feliciano, inculto, ignorante, tolo, mentiroso, seu Feliciano. Não tem cura gay. Nem você recebeu cura gay. Eu lidei com gays a minha vida inteira, todo mundo matando um leão por dia. Aguentam 2 anos, 3 anos, se masturbando, pensando num cara gostoso,
ou numa menina gostosa, até o dia que não aguentam mais e dão outra vez. Aí vão para o inferno e voltam, meu Deus, aí querem se matar, se cortam, se ferem. Meu Deus, tudo isso por causa dessa esmagadora doutrina do Deus do pinto, do Deus do pênis, do Deus da pepeca, do Deus do ânus, dessa tríade divina de Deus, que são lugares de blasfêmia contra o Espírito Santo. Enfiou o pinto num lugar que não seja o da primeira designação natural, já está no inferno. E assim em qualquer outro lugar. Desculpa. Eu aceito o juízo do mundo inteiro contra mim, sem medo de ninguém, certo de aonde eu já estou assentado em Cristo Jesus. Já estou. E certo de que eu estou vivo nesse tempo para pagar um grande preço pela libertação de milhares de alminhas que, de outra feita, estariam em estado de angústia, de morte, de desespero, de desconstrução, sem vontade de viver, com desejo de se matarem. Eu prefiro receber todo o juízo de todas as igrejas, mas salvar e cobrir e botar a minha capa e o meu manto de amor em Cristo para cobrir as vidas dos filhos dos crentes, solitários, órfãos, desesperados, infernados pelo juízo impiedoso de quem não conhece o amor de Deus, nem até onde se estende a graça de nosso Senhor Jesus Cristo.